Bom dia, amigos. Bem-vindos no segundo dia do EADCA 2020, o encontro de alunos e docentes do DCA. Nessa edição 2020, sou no formato virtual. Espero que vocês estejam gostando do evento. Estamos cientes que no primeiro dia houve algumas dificuldades técnicas com streaming, e por isso que nesse segundo dia estamos com outra plataforma. Acreditamos e torcemos para que as tecnologias estejam do nosso lado. O formato desse segundo dia é bem parecido ao de ontem. Nós temos duas palestras convidadas, às 9h e às 2h da tarde, e as sessões técnicas, 4 sessões técnicas, nos mesmos intervalos, 10, 11h30, 3 e 4h30. E encerramos o evento, de novo, nesse encontro no ambiente virtual, do Virtual Hubs, que ontem foi bem frequentado, e o feedback foi bastante interessante. Também, quem quiser entrar nos Virtual Hubs, nos Coffee Breaks, pode entrar. Tem todos os enlaces para os trabalhos, para os vídeos e para as salas dos diferentes alunos. Então, deixa eu apresentar, sem maior atraso, o nosso palestrante de hoje é o Paulo Curado, é diretor de inovação do CPQD. Ele é aluno de engenharia da Unicamp, vai contar um pouco mais essa trajetória. E após sair da Unicamp, uma vida inteira, desde o início da carreira na área de pesquisa até depois a trajetória por diferentes diretorias técnicas, até agora, e até recentemente, a diretoria de inovação. E nesse contexto que ele vai apresentar um trabalho, que foi um projeto que eles fizeram de um mapeamento tecnológico, e nós intitulamos essa palestra, portanto, Tecnologias que podem transformar o Brasil. E, então, muito obrigado, Paulo, por estar conosco hoje, e aguardamos aí a sua apresentação. Dúvidas, por favor, pelo chat do canal do YouTube, muito bem-vindas, para nos repassar para o Paulo nos últimos 10, 15 minutos dessa sessão de palestra. Obrigado, professor Christian. Gostaria de agradecer ao professor e todos os organizadores. É sempre uma honra a gente voltar à casa da gente, da Unicamp. Eu sou da turma que entrou em 81 da Unicamp, tá? Eu sou engenheiro mecânico. A modalidade que eu fiz na época era projetos, né? Que hoje o pessoal conhece como mecatrônica ou conhece como automação e controle. Eu acho que esse que é o curso que tem hoje na Unicamp, né? E sempre tive uma relação com a engenharia elétrica na época, né? Quando eu me formei, era departamento de engenharia mecânica, departamento de engenharia elétrica, e a parte de controle eu fiz toda a parte de controle aí na engenharia. Nessa trajetória, nessa época, estava havendo a transferência de tecnologia. A Unicamp, o pessoal da física havia desenvolvido a parte de a fibra ótica, estava sendo transferida a tecnologia para a Telebrás e para as indústrias, e eu me engajei nesses projetos, e acabei indo para a Unicamp, e com isso eu construí uma trajetória, primeiro em comunicações óticas, trabalhei quase 15 anos entre pesquisador e gerente da área, sempre na área de infraestrutura, né, cabos, fibras, dispositivos, acopladores, e com o passar a gente eu assumi uma diretoria, a diretoria de infraestrutura, depois de laboratórios, de redes, e hoje eu estou aqui em inovação. E o CPQD, nessa trajetória, ele sempre trabalhou entre o TRL 3 e 6, ou seja, depois que sai da academia, que tem a tecnologia, como é que a gente transforma aquele conhecimento para resolver um problema da sociedade, ou resolver um problema prático,
né? Isso há 30 anos atrás era algo que era mais novidade. A academia sempre trabalhou em capacitação, em produzindo conhecimento, e a Telebrás, o CPQD, sempre em levar esse conhecimento como inovação e atingir o mercado. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo esse ano, tá? E eu vou explicando para vocês o que isso tem a ver. Quando eu olhei o evento, e aí eu já queria parabenizar os organizadores, aí o professor Christian, evento excelente do ponto de vista tecnológico, de organização, achei a questão da sala virtual muito bacana, um exemplo para se fazer. E aí, de repente, a gente traz um conhecimento, ou traz uma pesquisa para vocês, que é para chamar um pouquinho a atenção, de todos sobre como que a sociedade tem a percepção do desenvolvimento tecnológico, de como que a indústria está vendo e está percebendo essa transformação que a gente tem. Podia compartilhar a tela? Eu acho que está por aí, precisa autorizar, professor ou Rodolfo. Isso. Obrigado, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente chamou de radar. O radar é a percepção, tá? E aí não existe uma se está certa ou errada essa percepção, é simplesmente como que diversos mercados sentem como está a maturidade, o impacto e a adoção das novas tecnologias, né? Eu falo, é uma agenda extensa, eu não vou colocar, mas o CPQD, para quem não conhece ainda, o CPQD fica aqui, bem pertinho da Unicamp, eu moro aqui bem pertinho também, perto do Santander aqui, e o CPQD é bem na estrada aqui, que vai para Campinas, Mojimirim. É uma instituição 100% nacional, independente, é uma fundação, quer dizer, ele é da sociedade, mas é uma fundação privada, nós não recebemos recursos públicos, né? Que contribui como parceiro de inovação de diversos setores, né? Ele trabalha no Zeman de tecnologia de produto, como eu falei para vocês, entre TRL 3 e 8, algumas vezes 9, trabalha com aceleração tecnológica, e a gente desenvolve tecnologia e faz questão de levar essa tecnologia até o mercado. Então, algumas tecnologias, alguns serviços, nós prestamos à sociedade. Se vocês forem nesse link aqui, do YouTube, vocês vão ver que muitas das coisas que vocês usam no dia a dia tem tecnologia do CPQD embarcada. Quando vocês falam com um assistente virtual, tanto por chat, o chatbot, ou quando vocês conversam com alguns assistentes, até de grandes empresas, a tecnologia, o motor de português lá, normalmente, uma grande parte é do CPQD, até de grandes multinacionais, com grandes que têm grandes motores de inteligência artificial, usam nessa tecnologia, né? Quando vocês fazem operações com cartão de crédito, quando vocês usam sem parar, tá? Ou outras empresas que fazem cobrança, tem sistemas de cobrança, faturamento do CPQD, ou seja, a gente faz questão de chegar no mercado, a gente quer que as tecnologias cheguem no mercado, gerem recursos e tragam depois esse recurso para ser reinvestido. Agora, a gente chega a determinado ponto, e aí é minha função, o CPQD trabalha com 9 plataformas tecnológicas, 9 plataformas de conhecimento em tecnologia de informação e comunicação. E eu começo a fazer o roadmap dessas plataformas, ou seja, que produtos e que conhecimentos eu vou ter que vão chegar no mercado nos próximos anos. E quando a gente procura isso, a gente começa a olhar o seguinte, eu tenho um enorme desafio, porque eu pego relatórios internacionais, como Gartner, como as grandes consultorias McKinsey e algumas coisas. Opa, tem um errinho aqui de internacionais, está o nome errado, preciso corrigir depois. Essas empresas dão o nível de maturidade e a chegada da tecnologia com a percepção daqueles países. Mas como é que eu vou fazer aqui no Brasil? Será que aqui no Brasil existe a mesma percepção? Será que os mercados têm essa mesma percepção? Então, o trabalho que a gente fez foi uma pesquisa nas empresas brasileiras, depois do período da pandemia,
tá? Ou seja, a gente já fez isso entre mais ou menos junho e agosto, mais ou menos, foi quando nós fizemos essa pesquisa, ou seja, já está pegando o impacto da pandemia sobre como as tecnologias de informação e comunicação vão impactar as empresas, os negócios e a nossa sociedade. O que a gente estava buscando saber? Qual a maturidade percebida, qual a perspectiva de impacto e o prazo da adoção. Eu vou explicar depois isso para vocês, mas esse relatório, se vocês quiserem baixar, ele está aqui. Ele começou como um trabalho interno nosso, e quando a gente viu os resultados que tinham e como nós fomos apresentando, as pessoas começaram a ver, pô, isso é interessante para se planejar, isso é interessante para a gente ter uma percepção de como que eu posso desenvolver uma tecnologia, um produto, ou atender uma determinada indústria. Então, eu convido vocês, e a minha apresentação, a minha palestra aqui é para mostrar os resultados disso e mostrar como que a gente pode usar e como que a gente pode ou acelerar alguma tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico, ou mesmo ver, ó, eu vou ter esse conhecimento disponível no mercado daqui a determinado tempo. Tá? Se o professor Christian quiser interromper, a qualquer momento, fique bem à vontade, viu, Christian? Não se preocupe, não, que eu tenho tempo aqui. Tá? As tecnologias, nós pegamos 6 setores, que é o do CPQD, eu já vou passar até para a próxima aqui. Nós estamos falando de rede e conectividade, aí nós pegamos lá 5G, multinuvem, multicloud e tudo definido por software. Pegamos um conjunto de tecnologias de inteligência artificial, tá? Pegamos um conjunto de tecnologia, de inteligência, aí todos os aspectos, assistente, computação cognitiva, deep learning, digital twin, plataformas de insight, computação de contexto, automação inteligente. Pegamos confiança, privacidade e segurança dentro de um bloco, desde blockchain, contratos inteligentes, segurança autoadaptativa, aqui eu estou fazendo alguns. Um que nós chamamos de computação avançada, de experiência imersiva, memória computacional, virtualização, e colocamos computação quântica, a questão da mobilidade e dos dispositivos IoT. Para essas 6 tecnologias, o que nós perguntamos? Nós perguntamos, primeiro, qual a maturidade que aquela pessoa que ia responder, eu já vou dizer para vocês, foram todas respostas voluntárias, que nós mandamos e pedimos para muitas pessoas responderem, depois eu vou colocar o perfil. O que a gente perguntava? Se estava emergente, se era um tema eminentemente acadêmico ainda, se ele começou a mostrar aplicabilidade, ou seja, ele já é nascente, já começaram as primeiras provas de conceito e aplicações reais, e se já é percebido convencional. Tá? A segunda pergunta que a gente fazia era: e qual o impacto que você prevê no seu negócio, na sua indústria, no sentido de mais lato sensu de indústria, ou seja, a indústria de telecom, a indústria de tecnologia de informação, agroindústria, ou no setor elétrico, utilities. Vai ter um impacto baixo, ou seja, só o impacto interno, o impacto médio, ou seja, vai começar a impactar também, além dos produtos, serviços e processos, se tem um alto impacto para gerar valor, e se vai ser disruptivo, ou seja, vai mudar a minha indústria, né? E também perguntávamos se o prazo de adoção dessa tecnologia para a indústria era 0 a 2, 3 a 5 ou acima de 5 anos. Quem respondeu? Tá? Deixamos um período, conversamos com as pessoas, solicitamos que elas respondessem voluntariamente, e quem respondeu foi o primeiro que recebeu a resposta, né? Que recebeu o relatório. O perfil, e aí vocês vão ver, primeiro, nós tivemos um perfil de liderança muito alto, mais de 50% entre diretores e o board das empresas, ou seja, eu tenho 40% de C-level, tá? Mais 35% de média gerência, ou seja, decisores, um perfil de decisão. E pegamos uma grande maioria de especialistas com domínio da tecnologia. E aí, dos respondentes, bem equilibrado, 25% da indústria, e aqui no sentido de indústria manufatura, né? Tecnologia de informação, telecomunicações, agronegócio, utilities, governo, financeiro, e uma parte deles foram outros que não exatamente se encaixavam nisso daqui. Essas respostas, ou seja, esse perfil bastante qualificado e em número bem razoável em cima das
das pesquisas que a gente conhece, nós traçamos o que nós chamamos o radar. A ideia aqui é ser um radar mesmo. Ó, nós já começamos a detectar aqui, o CPQD mostra o seu radar, começamos a detectar como nascente, como emergente, nascente, inicial, convencional, ou seja, ela está se distanciando da origem do conhecimento, o impacto baixo, médio, alto e disruptivo, e no radar vocês vão ver quando está verdinho, quando está verde, aquela tecnologia que nós vamos classificar, ele está muito próximo. Mas, olha, ele pode ter uma tecnologia emergente, mas todo mundo está achando que nos próximos 2 anos ela vai ocorrer, ou de 3 a 5, ou a mais de 5, que é o branquinho. Uma primeira resposta que a gente teve foi, e aí já vou passando a apresentar para vocês a resposta, muita gente ligava, muitas empresas, muitos profissionais ligavam para a gente falando, olha, eu não sei o que é determinada tecnologia. Você pode me explicar? Então, tinha algumas que colocaram, não conheço nenhuma, outras, eu conheci algumas, tá? E aí a gente começou a perceber, e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, essa era a percepção dos pesquisadores que estavam fazendo esse trabalho, ou seja, eles dividiram entre coisas que estavam entre médio, alto e disruptivo, uma boa parte em verde significa de 0 a 2 anos, uma boa parte em amarelo, de 3 a 5 anos, e nada acima de 5 anos, tá? Que realmente era a intenção nesse período. Tá? A hora que você pegou essa percepção foi feita dos pesquisadores dentro do CPQD. Ou seja, nós pegamos o nosso público que trabalha com o assunto e mostra a percepção deles. A hora que a gente pegou, compilou os resultados externos, já começa a ter uma surpresa, as surpresas já começam a aparecer. Ou seja, a gente já começa a ver que uma grande parte, eles começaram a julgar que o impacto estaria já muito mais alto, pouca coisa em médio impacto, e já começaram a acontecer algumas, aqui eu vou destacar as duas de veículo autônomo, e de computação quântica aqui, que já colocaram, não, isso tem mais de 5 anos, né? Ou seja, se a gente quiser destacar, e aí começamos a perceber uma boa parte aqui, tem coisas, né? Eu vou destacar aqui, por exemplo, o 5G, que é o número 1 aqui, apesar de ser identificado como nascente nessa média, né? Nessa visão geral, eles já percebem que vai ser daqui 2 anos, ou seja, eles não estão percebendo isso, o inicial que vai correndo, inicial nem chegando convencional. Ou seja, a gente tem que começar a aumentar a percepção desse público aqui, do público de uma maneira geral. E, na maioria das vezes, o que a gente percebeu, né? Na visão geral, um impacto muito grande como alto, tá? A gente destaca que a interface de uso natural e a tecnologia dos vestíveis, do wearable, eles já estão considerando como médio impacto, a gente precisa discutir por quê, e a quântica é responsável, a computação quântica como disruptiva em todos os setores, né? As tecnologias de 5G e de inteligência artificial, vocês vão olhar ela, mais ou menos o 1 aqui é o 5G, e as de inteligência artificial dos 5 ao 11 dos números aqui, elas são consideradas nascentes, ou seja, elas estão aqui, mas elas tem-se a percepção de que elas vão atingir a maturidade num curto prazo. Tá? Uma análise que pode ser feita é que essas tecnologias estão mais maduras em mercados desenvolvidos, ou seja, existe uma disparidade entre os mercados que a gente está trabalhando. E quando chegarem ao Brasil, vão se disseminar rapidamente, né? As tecnologias que foram consideradas disponíveis são as baseadas em localização, internet das coisas, impressão 3D e serviços multinuvem, mostrando que são tecnologias já de uso disseminado, ou seja, elas já estão sendo consideradas para utilização rápida, ou seja, se nós tivermos projetos ou aplicações, rapidamente elas vão atingir o mercado. Agora eu vou pegar e eu vou começar a dividir em todos os setores, né? Propositalmente eu não coloquei os setores, eu vou colocar um para vocês aqui, para vocês começarem a perceber a diferença.
Vamos no setor industrial, da manufatura. Vocês podem olhar uma grande diferença de percepção. Pouca coisa em verde, ou seja, pouca coisa daqui de 0 a 2 anos. Né? Muita coisa em amarelo, de 3 a 5 anos. Praticamente nada, ou algumas coisas em mais de 5, e algumas coisas que são, muitas vezes, denotam que as empresas ainda não se conscientizaram. O multinuvem aqui, o multicloud aqui, já apareceu no 2, ele apareceu como uma coisa daqui a 5 anos. Ou seja, o que a gente percebe? A indústria, tá? Parece que ela está menos exposta às tecnologias que a gente apresentou. Tá? Somente uma tecnologia, que são a de veículos autônomos que estão aqui, foi classificada como disruptiva. As duas tecnologias, a impressão 3D e a internet das coisas, são classificáveis como disponíveis. O que isso fala? Que a indústria vê muito a parte de industrial, a parte de manufatura, a parte de produção como indústria 4.0. Não há uma percepção que a indústria 4.0 ela pode pegar toda a cadeia de valor da indústria, desde o projeto do P&D, de novos produtos, até a logística dele. Tá? Apesar de tudo, eles têm a percepção de que isso vai ser mais intenso daqui a 3 a 5 anos. E que essa conclusão vai decorrer na concentração de tecnologias de inteligência artificial e de conectividade, como de alto impacto, mas tem uma maturidade menos intensa. Tá? Isso daqui, o que a gente tem que perceber? A evolução rápida dessas tecnologias é um ponto que tem que ser observado com muita atenção. Então, quem vai tratar com a indústria, quando nós formos levar na indústria, precisamos trabalhar na disseminação do conhecimento e que essas tecnologias vão ser chaves para a indústria brasileira se desenvolver. Quando a gente vai com o setor de tecnologia de informação e comunicação, já é um pouco diferente. É uma indústria que tem uma percepção, que muito contato, e aí vocês vão ver, uma grande parte dela, ela fala assim, olha, eu quero isso daqui a 2 anos, tá? Em 0 a 2 anos, essa tecnologia, mesmo essa tecnologia está nascente, aí a gente vai ver que até o 5G eles classificaram como emergente aqui, tá? Ela vai ter que estar disponível muito rápido. Então, há uma necessidade premente dessa indústria de ter essas tecnologias, apesar de uma percepção de que algumas coisas ainda não estão chegando no mundo real, elas ainda estão aqui consideradas como acadêmicas, né, como academia trabalhando, e que a gente ainda está chegando nas primeiras provas de conceito. Fazendo um resumo, a maioria delas vão ter impacto, todas as 27 têm impacto alto, e somente uma, que é computação quântica, aqui está como disruptiva. Tá? O resultado está indicando que nuvem, assistente virtual, internet das coisas, virtualização baseada em containers, a containerização e serviços baseados em localização já estão no dia a dia do setor. Tá? Entretanto, ele percebe, muitas vezes até a gente imagina por que computação quântica, veículo autônomo e gêmeo digital vão demorar, eles estão num prazo mais que 5 anos. Tá? Agora, e uma conclusão que a gente tem que entender, e aí começa a entender muito aqui, é o seguinte: muitas vezes a percepção deles é de que não é só a tecnologia que é a barreira. Ou seja, existem outros fatores que indicam que essa tecnologia não vai estar disponível, e não necessariamente o desenvolvimento tecnológico. Né? Um ponto que chama a atenção é o 5G, que, apesar de colocar muito próximo, ele ainda imaginam como um tema emergente, ou seja, a gente precisa trazer mais conhecimento para essa área. Na questão do setor de telecomunicações, ele já se divide de uma outra forma, e aí eu já vou um pouco mais direto. O setor de telecomunicações, ele mostra que 2 tecnologias vão alterar significativamente para eles o modelo de negócio, que é
que é o 5G aqui, vai colocar muita inteligência artificial. Uma já é considerada um estágio inicial de maturidade e vai atingir até 2 anos, que é o 5G. A outra, que é prazo de 5 anos, é a computação quântica, que vocês vão ver aqui. Tá? O uso de nuvens computacionais, como outro, né? Como o setor de tecnologia de informação, ele está mostrando que nos próximos anos isso vai impactar significativamente e chama a atenção o uso das tecnologias com base em inteligência artificial, que ele tem uma perspectiva de adoção de 2 anos, embora a maturidade ainda não seja considerada convencional. Tá? Isso leva a entender que nos próximos 2 anos vai ter muito investimento nessa área aqui, ou seja, um indicativo de que a gente pode ter mercado para isso de uma maneira bastante consistente. O setor do agronegócio, e aí já é uma surpresa para a gente, e indo direto ao assunto, já até algum tempo era considerado um setor conservador, pouco aberto à tecnologia. Isso é uma visão do passado. O que eles estão falando? Eles estão muito abertos às tecnologias digitais. Uma surpresa é que a tecnologia de veículo autônomo, mobilidade elétrica e serviço de localização estão classificadas como maduros, ou seja, o maquinário agrícola, né, eles entendem que antes da porteira lá, a indústria de maquinário já está maduro e eles estão adotando isso, que é uma questão crucial. As agritechs, a startup, mostram a presença no resultado quando se tem internet das coisas, inteligência artificial, ou seja, eles estão colocando isso como chave, como disponibilização no curto prazo, né? Ou seja, tudo que tem a ver com coleta de informação, eles acreditam que está no curto prazo. Tudo que tem a ver com aprendizado e predição, eles ainda têm uma percepção que, embora elas estejam maduras, estão colocando aqui, nessa fase, elas ainda vão demorar um prazo, elas ainda estão amarelinha. Ou seja, tudo que é automação, eles já percebem como maduro, tudo que é como medição, eles já percebem que já pode ser aplicado, tem de 0 a 2. Agora, quando a gente vai em predição, apesar deles acharem que está madura, ainda vai demorar um pouquinho de tempo para chegar e a gente tem que trabalhar para que isso chegue rapidamente ao mercado, né? O setor de energia utilities, vocês vão ver que é muito claramente tudo amarelo. O modelo de negócios do setor leva à adoção da tecnologia. Isso fica muito claro. Por quê? Porque a transformação que ele vai sofrer nesses próximos anos, e ele indica isso, mostrando que vai ser adotada daqui entre 3 e 5 anos, vocês vão ver que o impacto está alto e eles estão todos em amarelo, ou seja, de 3 a 5 anos, mostra que eles vão sofrer uma profunda transformação, mas também que aquilo que no modelo de negócio do setor elétrico, que é a automação, todos os processos de automação, eles já consideram como maduro. Vocês vão ver que está por aqui, ó, eles já estão maduros e já estão chegando como convencional. Embora os outros, tá, que são os próximos, que é assistente virtual, inteligência artificial e serviços, eles vão chegar rápido. E se acentuando com as tecnologias de IA que já estão sendo consideradas para cá. Tá? Ou seja, a gente vê uma profunda transformação no setor elétrico nos próximos anos, e principalmente se houver uma mudança do modelo de negócio. Se a gente pegar o setor de governo, ele já é um pouquinho diferente, ele vai mostrar aqui que tem grandes transformações no curto prazo, vocês vão ver aqui que os verdes aqui eles estão bastante, serviços cada vez mais rápidos e eficientes, tá? E aumento das tecnologias de segurança e privacidade. Existe uma preocupação deles, o que denota que eles estão ficando maduros em relação para isso. O desenho é bastante claro, rápido e disruptivo para o setor nos próximos anos, que é altamente dependente dos agentes políticos. Por isso que a gente tem que observar com bastante cautela, né? E, por último, o setor financeiro, bastante pragmático. Vocês vão ver que eles
colocam essas tecnologias como altamente disruptivas, né? Eles colocam aqui muito claro o foco de vamos ganhar dinheiro com isso, e isso vai haver uma disrupção no nosso mercado. Ou seja, algumas tecnologias, né, muito poucas no estágio convencional, ou seja, eles já estão fazendo POC, já estão colocando, uma grande parte da maioria no curto prazo de tempo, né? Uma busca constante de novas tecnologias, tá? E ele avalia essas tecnologias de forma consistente para levar em larga escala, e o setor é muito propício para startups tecnológicas, para as fintechs. Ou seja, além dele estar enfatizando inteligência artificial, internet das coisas e conectividade como uma modificação radical na cadeia de valor do sistema, ou seja, espaço para essas tecnologias chegarem logo aos à nossa sociedade. Partindo para concluir aqui, passando uma rápida passada para vocês, uma outra maneira que nós poderíamos ver, e aí é que é onde os pesquisadores começam a olhar, é o seguinte: 5G, serviços em nuvem cada vez mais utilizados, a tecnologia devendo ser integrada nos setores produtivos com alto impacto, e a prevalência do software sobre o hardware começa a ficar cada vez mais impactante, né? Se a gente vai para a inteligência artificial, todas as tecnologias classificadas com impacto alto e disruptivo, ou seja, existe uma reinvenção da forma de gerar valor do setor produtivo e uma expectativa do curto prazo de assistente de ser maior, entre 3 a 5 anos, com exceção de assistente virtual e automação que já estão no dia a dia. Se a gente for para confiança e privacidade, ela está como pronta, é um conjunto de tecnologias, a proteção à privacidade como prontas na maioria dos setores, o impacto alto, tá? E setores, 3 setores, o governo, financeiro e utilities, colocando a adoção dessas tecnologias como bastante avançadas em sua localidade, em suas atividades. Eu estou com um pouquinho de tempo aqui, já indo aqui para o final, eu estou sem ver o coisa aqui. Está tranquilo, tem ainda... Está tranquilo. 9h35, pode ir mais 10 minutos. Tá, joia. Não, mais 5 minutinhos aqui eu já termino, porque eu já estou partindo para o final, porque agora eu já começo. É a mesma visão anterior, só que lá a gente estava vendo por setor, aqui eu estou vendo por tecnologia. Ou seja, tecnologia, a computação quântica vai revolucionar, a percepção deles é que vai ser uma revolução, como já existe essa expectativa, né? Ou seja, o mercado está começando a perceber isso. A virtualização já foi considerada madura e disponível para a tecnologia de informação e telecomunicações. Isso é importante porque esses 2 setores têm um poder de proliferação, né, de contágio muito grande. As tecnologias de experiência imersiva e memória devem impactar todos os setores, mas num prazo superior a 3 anos, numa grande maioria. Nós temos um tempo ainda, existe um tempo para mostrar para esses setores como isso pode impactar os seus negócios, né? Mobilidade, alguns setores já percebem a disponibilidade. O veículo elétrico híbrido vão ter completa disseminação em todos os setores, apesar de um impacto alto disruptivo no setor de governo, energia, agronegócio e indústria. Agronegócio e indústria já estão utilizando esses setores, eles já percebem como maduro, né? E dispositivos inteligentes, inteligência artificial embarcada, IoT e impressão, os setores já começam a sentir como disponíveis, e computação de bordo e os wearables disponíveis em até 3 anos, segundo a percepção desses setores. A chamada aqui desse trabalho é para reflexão, para as empresas, para a gente começar, para o setor de tecnologia, pensar, mas o que acontece? Qual a percepção? Como mudar a percepção, ou como trabalhar para entender como esse setor enxerga essa tecnologia.
E, para isso, eu queria colocar um pouquinho de desafio para vocês. Eu coloquei uma figurinha que, muitas vezes, uma figura expressa muito sentimento, né? Quando a gente conversa, há um tempo atrás, a gente ia conversar sobre Open RAN, conversar sobre 5G com alguns setores, ou com algumas tecnologias de inteligência artificial, a gente se sentia dessa forma, né? Ou seja, quando você vai conversar com inovação com alguns setores, eles estão tão ocupados em carregar pedra que eles não conseguem perceber que existe uma tecnologia disponível, né? E aí, eu queria colocar para vocês que a percepção da inovação, ela passa por o desafio da tecnologia. Ele é importante, mas ele não é o único, né? A gente tem que perceber que nós estamos passando aí já colocando os 8 fatores que a gente considera, nós estamos passando por uma transição tecnológica muito forte, né? Essa tecnologia X.0 aí que tudo fala. A humanidade está passando por várias transformações ao mesmo tempo. Então, como tratar essa transformação, nós não temos experiência, nós vamos aprendendo, né? Existe uma falta de conhecimento de alguns setores, os desafios de como passar o conhecimento para os setores, e aí eu falo os setores como um todo, e depois como qualificar a equipe. Muitas vezes a gente sofre, eu consigo ter a tecnologia disponível, mas eu não tenho gente para implantá-la. Como fazer com que isso fique disponível? Nós temos o desafio da infraestrutura. Ou seja, muitas vezes você vai chegar, mas eu não tenho infraestrutura, e infraestrutura que eu estou falando é energia em qualidade, conectividade em qualidade para implantar aquela tecnologia em determinado setor. Há uma necessidade de referências de prova de conceito. A gente vai em muitas indústrias, o cara fala, olha, eu já automatizei tudo, eu tenho todos os dados, o que eu tenho? Eu falei, cara, se eu fizer uma analogia com petróleo, você tem um monte de petróleo, mas você não fez a refinaria, você não tem a logística de distribuição, você não tem nada ainda. Um dado, sem você conseguir trabalhá-lo, fazer predições ou trazer ele para a sua realidade, ele vai ser mais aquela história do pescador que é apaixonado pela rede e não vê o peixe que está pegando. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito em fazer provas de conceito consistente. E a questão dos custos, tá? E muitas vezes as empresas pensam em fazer projetos mirabolantes, que mudam tudo, mas a gente tem que começar pequeno, fazendo provas de conceito, mostrando a tecnologia e depois pivotando para coisas mais interessantes, tá? Que agreguem mais valor. Eu gosto muito dessa frase que eu vou deixar para vocês aqui, do Karl Schwab lá, né? Eu não sei se meu alemão está tão bom assim, faz muito tempo que não fala, né? Em que ele é o cara da indústria 4.0, né? É um pesquisador que mostra. Ele fala que nesse novo mundo, não é o peixe grande que vai comer o peixe pequeno, mas o peixe rápido que vai comer o peixe lento. Porque a tecnologia, a sociedade está mudando numa velocidade tão grande em que a gente temos que nos adaptar. E por isso, tá, é que a gente disponibilizou esse trabalho para todo mundo, para poder colaborar com vocês. E a gente queria aqui, eu não sei se alguém aqui respondeu, mas a gente mandou para bastante gente, tá? Ele não coloca esse relatório que a gente disponibilizou, ele não aborda uma circunstância particular de uma organização, tá? E aí a gente pede para as pessoas e sugere que as decisões sejam feitas com o suporte técnico apropriado, uma análise de como que isso está andando, tá? A gente vai fazer um novo esse ano, em 2021, e a gente vai convidar vocês, e a gente está trabalhando para que essas tecnologias que podem transformar as empresas do Brasil realmente cheguem lá nessas empresas, tá? Porque a gente tem pesquisadores de altíssimo nível, nós temos pesquisas de alta qualidade e a gente tem que trabalhar na educação das empresas, né? Então, quando a gente vê e a gente trabalha aqui com a Unicamp e vê todas as iniciativas que é feito pelo Inova, pelos pesquisadores, não é a média do que a gente tem ainda no nosso país. Nós precisamos que esses exemplos também sejam transmitidos para outras instituições. E a gente espera poder colaborar com isso, com esse tipo de trabalho, onde a gente vai transforma
esse conhecimento, e aí vou falar para vocês a missão do CPQD, que é trazer progresso, bem-estar, tá, e riqueza para a sociedade brasileira através de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de informação e comunicação. Era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui tem o meu contato. Eu estou à disposição de vocês, tá? A gente tem uma interação muito grande ainda com a Unicamp, tem, além de ser um filho da casa e trabalhar, um profundo respeito pelos pesquisadores e pelo tanto que ele tem colaborado com a gente. O CPQD teve contratos aí com a Unicamp e ainda atende muitos anos, com várias áreas, tá? E a gente espera poder colaborar um pouquinho com vocês também, com esse trabalho, com essa visão de mercado, juntando tecnologia e a necessidade do mercado, resolvendo problemas reais. Professor Christian, era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição aí para vocês, se vocês quiserem alguma informação, não só agora, como posteriormente também. Tá bom? Maravilha. Bom, muito obrigado, Curado, excelente. Eu convido todo mundo a dar uma olhada nesse radar. Eu tive a felicidade de ter um acesso inicial, como parte do Comitê de Inovação do CPQD, e a primeira coisa que me veio na cabeça é um Gartner 3D, um Gartner com outras características. Isso tem que ser publicado. Então, fico muito contente e agradeço aí você compartilhar conosco. Eu gostaria de receber perguntas. Por enquanto, no chat aqui não estou vendo nenhuma. Deixa eu mudar aqui. Estou navegando aqui no PDF do relatório, né? E uma coisa que me vem na cabeça seria assim, e que eu fico bastante contente agora pensando para a FEC, é que se eu colocasse marcações, né, em todas as coisas que a gente ataca, realmente eu não paro. Temos blockchain, temos 5G, segurança autoadaptativa talvez seja algo que ainda não, mas todos esses pontos a gente tem pesquisas em andamento, né, computação cognitiva, deep learning, digital twin, talvez seja algo que ainda não. Plataformas de insights, tem colegas fazendo pesquisas nas bases, né, de conhecimento base que alimentam depois essas tecnologias, né? Autenticação contínua, contratos inteligentes, bom, já falei de blockchain, tem realidade aumentada, tem, né, memória computacional, computação quântica. Ontem a gente teve uma palestra bem interessante, o professor Marco está fazendo algo relacionado à criptografia pós-quântica, né, algoritmos que sejam resistentes, uma vez que essa computação quântica esteja presente, consiga quebrar os mecanismos de segurança de criptografia tradicionais, né? Mobilidade elétrica ou híbrida na elétrica, né? Estou aqui falando da elétrica como um todo, não do DCA. Também, né, veículos autônomos, IoT, inteligência artificial, computação de borda, tecnologia vestível, né, os wearables, ainda talvez não, impressão 3D, não sei o que tem ainda de pesquisa, mas que a gente tem algumas impressoras 3D e que a gente usa com certeza. Então, um mapeamento rápido, um exercício que agora um pouco, talvez, pensando como coordenador de extensão, eu fiz e fiquei contente. Bom, agora o chat está bombando, Curado. Eu vou voltar aqui e vamos lá. Temos agora 4 perguntas. O Rodolfo está perguntando, para essa numa pesquisa de 2021, tem alguma tecnologia que vocês esperam ou uma mudança drástica na percepção de maturidade ou impacto tecnológico? Tem algo que você consiga antecipar ou a sua equipe de pesquisadores? Eu diria para vocês o seguinte, a percepção em relação a tudo que a gente fala em segurança, privacidade, em cybersecurity de uma forma geral, ela tem mudado assim de uma maneira muito grande nesses últimos, desde que a gente fez essa pesquisa, né?
Então, a gente imagine que elas já comecem a aprofundar ainda mais. Então, essa parte opa, estou fazendo alguma coisa aqui? Tá certo, Desculpa. tá tudo ok. Tá, não. É que ele estava reclamando de algum ruído aí, acho que eu bati sem querer aqui. Desculpe. Então, essas tecnologias de cybersecurity, tá, de segurança, privacidade, blockchain, isso realmente entrou na ordem do dia em muitos setores, né? Principalmente agora, quando se começou a falar desses recentes ataques, da questão do Pix também, né? Isso daí começou, de alguma maneira, mudar um pouco a percepção das empresas começou a ficar, eu acho que vai acelerar o prazo de adoção que essas empresas têm e os impactos no setor, em todos os setores, tá bom? Eu acho que isso é a outra coisa, já entrou muito na parte de manufatura flexível, né? De processos flexíveis de manufatura também deve ter uma mudança bem radical, principalmente por causa das mudanças em relação à cadeia de logística. Então, tudo que se relacionar com logística, tá? Existe uma percepção muito grande de que isso vai ser acelerado e que vai impactar muito o setor. Tá bom? Foram as duas coisas que a gente imaginou que vai, porque algumas outras, a pesquisa já pegou, porque quando a gente terminou em agosto, isso daí, a pandemia já tinha colocado, tá bom? Rapidamente. Bom, seguindo a ordem aqui, e acho que é bem no ponto que você tocou, David Moura, que a gente conhece, parabeniza para o Radar e pela apresentação, e gostaria... bom, um pouco CPQD para setor de defesa. Eu acho que você tocou, a gente está conversando também no backstage, a preocupação nacional da infra como um todo. A gente já sofreu ontem qual o impacto de problemas em relação aos ATIC, mas tem ataques. Você já comentou um pouco, tem mais algum destaque? Eu gostaria de colocar assim, viu, Cristian, que isso é uma coisa... O CPQD, ele trabalha há muitos anos no setor de defesa, né? A gente tem um projeto com a defesa, o rádio definido por software, que é um sucesso já há muitos anos. O CPQD, eu acredito que tenha quase 10 anos o projeto, porque as Forças Armadas sempre pensam no longo prazo. A defesa, ela fez um Centro Nacional de Cybersecurity lá, né, na questão da defesa, mas a percepção que nós temos é que deve deixar de existir no curto espaço de tempo a noção do que é cybersecurity para defesa no sentido militar e do que é para a sociedade como um todo. Então, deve no próximo tempo, e isso é uma percepção que eu gostaria de colocar, que algumas preocupações que eram eminentemente militares, elas vão se espalhar para outros setores, né? Você vê lá o caso do Amapá, por exemplo, né, que colocou, era uma infraestrutura crítica que caiu e derrubou o Estado. Até que ponto a automação do setor elétrico não vai levar a isso? Então, eu acho que a gente deve ter uma mudança do setor militar. E ele está trabalhando de uma forma... também teve outro evento, né, que foi uma questão de uma empresa americana que se usava para codificação, apareceu até no Globo no fim de semana. Então, algumas tecnologias que vinham do exterior, que eram desenvolvidas no exterior e que a nossa defesa contratava, provavelmente vai criar um espaço aqui no Brasil muito maior. Eu acho que essa geopolítica vai influir muito na percepção do radar. Tá bom? Muito, muito interessante. Ainda sobre o radar, o professor Leo, colega do DCA e colega aqui da organização do evento, ele pergunta algo que você já comentou, a atualização, né? E parece que nós temos outra pergunta nesse sentido. Ok, 2021, a gente já teve uma. 2021, vocês fazem um novo enquete, aumentam, né, o número de participantes, eventualmente. Vai ter atualizações, né? Como vai ser um mecanismo contínuo? Como poderia ser isso, algo contínuo, guardar os dados? Não sei.
Essa é uma pergunta. A segunda, ele fala impacto na formação profissional pelas universidades. Não estava combinado, mas um pouco que eu já fiz isso na minha análise rápida, tentando mapear o que nós temos, o que não, mas com certeza os nossos programas poderiam olhar com mais detalhe o que a indústria está enxergando e qual é o gap da formação dos nossos egressos. Então, é isso. Essas Vamos lá, ó. Atualização contínua, impacto na formação, impacto da indústria, por pessoas que vêm das universidades também, ele coloca aí. A primeira coisa é, a intenção da gente é disponibilizar esses dados para a sociedade sem dizer de quem são. Nunca a gente, quem responde é sigiloso, mas o resultado é para a sociedade, tá? Não é é uma contribuição do CPQD para o desenvolvimento. Então, a ideia da gente próximo ano é expandir a pesquisa. Algumas entidades nos pediram, dizem que nos apoiam, poderia aumentar a quantidade, né? A gente colocar mais outras tecnologias que a gente já pode detectar como emergentes, a gente incluir aí essas tecnologias também, e o ano que vem vai ser um desafio maior, porque vai ser a comparação do V0, o que mudou de uma para outra. Então, o ano que vem, a gente vai mostrar tanto como está a percepção e quais foram as maiores mudanças, e analisar o porquê que ocorreram. Então, eu acho que a gente começa a ter uma percepção de como a indústria brasileira, ou a indústria no sentido de setores, né, encaram as tecnologias. Então, a ideia é se a sociedade se apropriar e a gente parar um pouquinho de nos planejarmos com dados que vêm de outros países. A gente pode até começar a se comparar com o que acontece em outros países, mas eu acho que o Brasil tem uma dimensão continental e características. E a adoção da tecnologia, ela não depende só do desenvolvimento tecnológico, ele depende das condições que a gente tem. Partindo para a segunda questão, hoje é a falta de pessoas. Nós estamos num país que tem uma população que tem um desemprego muito grande e uma falta de gente. Em todo mundo que você conversa faltam pessoas com capacitação, faltam pessoas com formação. A conta que a gente faz, e aí eu agora estou lá na rede de IA do MCTIC, em Brapi, tá? A gente formou uma rede dos Centros de Inteligência Artificial no Brasil. A primeira conta que a gente faz é o seguinte: o Brasil forma 50 pessoas na área de tecnologia de informação. Nós temos um mercado para 70 mil. Esse é o gap que a gente tem. E é um gap no mundo, porque os nossos profissionais bem formados também vão para fora. Então, tem que existir uma política de Estado onde a gente estimule as pessoas a fazerem, e aí você consegue estimular diversidade. Nós precisamos trazer principalmente diversidade de gênero, de oportunidades de emprego, diversidade de cor, diversidade de origem, todas as diversidades para poder trazer, porque isso vai fazer com que se desenvolva. Uma mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: fica claro que a tecnologia é uma coisa transversal, então eu acho que a formação mais transversal tem que ser trabalhada. As universidades vão muito, no meu ponto de vista, elas têm que trabalhar com vários setores juntos, a integração dos setores da universidade. Ninguém faz um projeto só de conectividade. O que a indústria quer é um projeto que resolva um problema dela. E para resolver esse problema dela, tem um cara que é da engenharia civil, pode ser que tenha um cara da filosofia, um cara da engenharia elétrica, e essa equipe multidisciplinar resolve o problema com essa visão. Então, se eu pudesse fazer uma sugestão, era vocês trabalharem em programas desse tipo. Vale muito a pena. Isso criaria mais gente capaz, traria mais diversidade e uma maior integração, tá? A pesquisa diz isso. Curado, muito obrigado. Nós temos essas discussões internas na reforma curricular, ser mais generalista, ter projetos mais multidisciplinares, né, projetos que agreguem conhecimentos de diferentes disciplinas. Então, a sua visão de quem está nessa ponte entre tecnologia, pesquisa e mercado é bem interessante.
Então, você tocou o assunto... você tocou um assunto, não sei se você estava lendo o chat aqui do YouTube, mas você tocou um assunto de uma aluna, inclusive, da graduação, que está participando do evento. Ela pergunta um pouco sobre... Pergunta três coisas, né? Investimento de fomento, né? O papel capital do investimento de fomento destas tecnologias. Se você pudesse falar algo, talvez, olhando para todas essas tecnologias, a gente sabe que o fomento é fundamental para qualquer uma. Se você está vendo alguma tendência, algo específico ou alguma recomendação que você poderia trazer. E aí fala um pouco entre capital nacional e internacional. Você tocou um pouco nesse sentido de ter capital nacional e o cenário internacional. Depois, a última do mercado financeiro e tecnologias específicas, eu acho que vou falar para a Gabriela, olha o radar, que tem um capítulo que fala daquele segmento. Então, se você puder comentar um pouco, papel do capital de investimento e diferença entre capital nacional e internacional, e com isso, e as últimas considerações, a gente encerra, que estamos chegando já próximo. Muito rapidamente, capital nacional, internacional, capital, ele é global hoje, não existe. O que existe é a soberania sobre determinado assunto. Então, eu acho que, primeiro, o papel do fomento é fundamental e o papel de fomento tem que ser aonde as empresas não estão investindo ainda. Então, aonde a gente tem que ter soberania, né? E daí o papel do fomento nas tecnologias todas essas tecnologias, o Brasil precisa ter soberania para poder ser relevante no mercado e transformar o Brasil. Então, eu acho que o papel é fundamental e precisa ser em todos esses setores. A questão do capital, eu acho que não tem muito que falar. O capital, ele vai vir, ele é transnacional, não existe mais isso, mas o domínio por empresas brasileiras é importante você ter, tá? E agradecer aí ao professor Christian, eu sei que a gente está falando, a oportunidade de mostrar para vocês e a oportunidade de falar isso. Fico muito feliz com isso, de poder fazer isso daí. Se eu puder colaborar mais, eu estou à disposição, me mandem mensagens que eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Eu vou agradecer de novo. Só lembrei de um comentário. Você falou de um ano para outro. Sabe o que eu tenho interesse? Ver esse radar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e ver aí o GIF das bolinhas subindo, descendo, mudando de cor. Daqui a 10 anos a gente tem um GIF animado. Fica aí a sugestão. Vamos, esperemos que todos nós... Isso é cultura baseada em dados. A gente está gerando dados para no futuro poder conseguir ver o filme. Hoje a gente vê uma foto, daqui a pouco a gente vai ver um filme. Perfeito, eu adorei. E essa iniciativa de tornar os dados abertos e que possam suportar outras pesquisas, outras análises, né? Sim. A análise é da equipe de vocês e muito bem feita. Então, eu agradeço justo no horário, 10 horas. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado pela Unicamp, né? Que é a minha casa aqui.